Legal. Vamos agora para o exercício 3. O exercício 3 é bem interessante porque a gente vai discutir o ciclo de Otto. O ciclo de Otto é uma esquematização idealizada do que ocorre no motor a gasolina de 4 tempos. O ciclo ABCDA consiste de AB, uma compressão rápida, que é adiabática, da mistura de ar com vapor de gasolina de um volume inicial V0 para um volume final V0 sobre R, onde R é a taxa de compressão. BC, aquecimento da mistura a volume constante devido à ignição. CD, expansão adiabática dos gases aquecidos movendo o pistão. DA, queda de pressão a volume constante associada à exaustão dos gases da combustão. A mistura pode ser tratada como um gás ideal de coeficiente adiabático γ. Item A. Represente o ciclo deste processo no plano PV. Então, eu vou colocar aqui qual que é o desenho e discutir cada uma das etapas com vocês, tudo bem? Então, a gente começa aqui no ponto A, e a primeira etapa é uma compressão rápida adiabática da mistura de ar com vapor e gasolina de um volume inicial V0, que é o volume do ponto A, até um volume final V0 sobre R, que é o volume do ponto B. Tudo bem? Então está aqui. Como é uma compressão adiabática, o volume está diminuindo, e como ela é adiabática, a gente vai ter uma curva entre duas isotermas. Então a gente tem aqui a isoterma do ponto A, que é a isoterma da temperatura do ponto A, e aqui a isoterma da temperatura do ponto B. E a gente vai ter uma compressão adiabática que liga o ponto A até o ponto B, indo de uma isoterma para outra. Tudo bem? Então, desenhamos aqui a primeira transformação. É muito importante deixar isso claro, o que são isotermas, o que são adiabáticas, né? Isso é bem importante para informar o que você está fazendo no desenho. Tudo bem? Depois a gente vai ter de B para C. De B para C a gente tem um aquecimento da mistura a volume constante. Então, a volume constante você esquenta, a pressão sobe. Então a gente vai ter aqui uma isocórica saindo do ponto B até o ponto C e a gente de novo sai de uma isoterma para outra, né? Porque a gente está esquentando o gás. Então a gente sai do ponto B até o ponto C com um volume fixo. Então o volume do ponto C é o mesmo volume do ponto B. Depois a gente vai ter que ir de C para D. Ele fala que a gente tem uma expansão adiabática. Então a gente vai sair de uma isoterma para outra isoterma. Aqui eu não representei a isoterma do ponto D para não poluir muito o desenho. Inclusive eu não sei, a priori, se esse ponto D está acima da isoterma do ponto a isoterma de TB ou abaixo. Ele poderia estar aqui, por exemplo. Não tem como saber isso a priori, dá para fazer conta e ver isso, tá? Mas eu não me preocupei com isso, então esse desenho pode estar errado. Pode ser que esse ponto D deve estar tipo, nesse lugar aqui que eu estou com o cursor nesse momento. Tá? E aí depois de D para A, a gente vai ter uma queda de pressão a volume constante. Por isso que o ponto D tem que ter o mesmo volume do ponto A. Tá? Por isso que eu coloquei ele aqui, ou não aqui, por exemplo. Porque ele tem que ter o mesmo volume do ponto A, porque para eu ir de D para A, eu vou ter uma transformação a volume constante, uma isocórica, que liga o ponto D ao ponto A. Tudo bem? Então esse é o ciclo. E é qualquer problema que ele dá para você enunciado com uma descrição de um ciclo termodinâmico, o primeiro passo sempre é desenhar esse ciclo com muito cuidado, identificando muito bem cada uma das transformações. Legal? Bom, então a gente vai deixar esse desenho guardado. E o item B, ele quer que a gente mostre que o rendimento do ciclo é dado por essa expressão que ele colocou aí. Bom, então a gente tem que calcular o rendimento do ciclo. O primeiro passo para calcular o rendimento do ciclo é saber o calor de cada uma das etapas. Tudo bem? Bom, olha que interessante. De A para B e de C para D, a gente tem transformações adiabáticas. Transformações adiabáticas são transformações em que não ocorre troca de calor. Portanto, de A para B e de C para D, o calor é zero. Isso já ajuda muito porque a gente elimina metade das contas do problema. Né? Então a gente tem que olhar agora de B para C e de D para A. De B para C, o calor deve ser positivo, então esse aqui seria o calor da fonte quente. E de D para A, o calor deve ser negativo, deve ser o calor da fonte fria. Vamos ver, vamos calcular esses calores. Bom, reparem que de B para C e de D para A, a gente tem transformações isocóricas, de volume constante. Então o trabalho de B para C e o trabalho de D para A é zero. Como o trabalho de cada uma dessas transformações é zero, o calor é simplesmente a variação da energia interna. Bom, a gente calcula a variação da energia interna como sendo NCV ΔT. Então, o calor vai ser NCV ΔT. No caso de B para C, vai ser NCV TC menos TB, temperatura final menos inicial. E no caso de D para A, vai ser NCV TA menos TD. Tudo bem? Reparem o seguinte, TC é maior do que TB.
porque ela tá o ponto C está no mesotermo acima de B. Então, a variação de temperatura é positiva. Então, de B para C, o calor é positivo. Agora, de D para A gente está diminuindo a temperatura, porque a temperatura do ponto A é menor que a do ponto D. Então, o calor de D para A é negativo. Então, de B para C, a gente tem um calor positivo, de D para A, um calor negativo. Então, de B para C vai ser o calor da fonte quente e de D para A vai ser o calor da fonte fria. Então, o calor da fonte quente vai ser NCV TC menos TB, que é o calor de B para C. O calor da fonte fria vai ser o módulo do calor de D para A, porque o calor de D para A é negativo e a gente sempre usa em módulo, né, o calor da fonte fria. E aí, como ele é negativo, eu vou ter um menos aqui na frente para deixar ele positivo. Né? Então é menos NCV TA menos TD. O que esse menos faz é inverter aqui. Ao invés de ficar TA menos TD, fica TD menos TA. Como TD é maior que TA, isso aqui é um número positivo, o calor da fonte fria é positivo como a convenção que a gente está usando. Legal! Então, nunca esqueça que o calor da fonte fria a gente pega o módulo dos calores negativos do ciclo. Tá? Isso é bem importante. Bom, agora que a gente tem o calor da fonte quente e o calor da fonte fria, a gente pode usar a fórmula do rendimento, que é 1 menos QF sobre QQ, QF NCV TD menos TA, QQ NCV TC menos TB, NCV com NCV simplifica, e a gente obtém 1 menos TD menos TA sobre TC menos TB, que é a primeira parte da expressão que ele queria que a gente demonstrasse aqui. Tudo bem? Ele queria que a gente demonstrasse isso. Então, a primeira parte da expressão que ele queria que a gente calculasse para o rendimento, a gente já demonstrou. Agora vamos ter que demonstrar a segunda parte. Agora é um pouco mais chato. Como que a gente faz isso? Bom, vamos colocar aqui no TD menos TA o TA em evidência. Então fica TA, TD sobre TA menos 1. Tudo bem? Então eu botei o TA em evidência. Aqui tem que ficar um TD sobre TA menos 1. A gente faz a mesma coisa embaixo com o TB. Põe o TB em evidência. Fica TC sobre TB menos 1. Tudo bem? Então a gente tem essa expressão. Vamos tentar achar uma relação entre essas temperaturas aqui. Como que a gente faz isso? Aqui você precisa lembrar que quando a gente tem uma transformação adiabática, valem algumas expressões. Uma das expressões que vale é PV elevado a gama é uma constante. Só que aqui eu não quero me preocupar muito com a pressão, eu quero me preocupar com o volume e temperatura. Então, é possível você pegar o PV elevado a gama e escrever como T vezes V elevado a gama menos 1 igual a uma constante. Isso é uma relação válida para transformações adiabáticas. Se vocês tiverem dúvida de onde vem isso ou nunca viram isso, me procurem ou por e-mail ou pelo WhatsApp que eu divulguei para vocês, porque eu posso explicar isso com mais calma para vocês. Tudo bem? Bom, e de novo, isso aqui só vale para transformação adiabática. Se você pegar o ponto B e o ponto C, você não pode usar essa transformação, essa equação. Você tem que usar entre o ponto A e o ponto B e entre o ponto C e o ponto D, que é o que eu faço aqui. TA-VA elevado a gama menos 1 é igual a TB-VB elevado a gama menos 1. E eu faço a mesma coisa entre C e D. Tá? Você só pode usar essa equação para transformações adiabáticas. Com isso, eu posso isolar o TB. TB é igual a TA-VA sobre VB elevado a gama menos 1. E eu posso isolar o TC também. TC é igual a TD, VD sobre VC elevado a gama menos 1. Com isso, a gente sabe que a gente pode escrever o seguinte. VA sobre VB vai ser R, porque VA é V0 e VB é V0 sobre R. Quando a gente faz um sobre o outro, dá R. O volume do ponto A é R vezes maior que o do ponto B. O mesmo acontece aqui entre VD e VC. O volume do ponto D é R vezes maior que o volume do ponto C. Então a gente pode escrever essas equações como TB igual a TA, que multiplica R elevado a gama menos 1, e TC igual a TD, que multiplica R elevado a gama menos 1. Aí a gente pode fazer o seguinte, isola o R elevado a gama menos 1 nas duas equações aqui, e a gente obtém que TB sobre TA é igual a TC sobre TD, que é igual a R elevado a gama menos 1. Repare então que, como a gente tem... Primeiro vamos olhar para essa relação aqui. TB sobre TA igual a TC sobre TD. Eu posso passar o TD para cá e o TB para cá. Tudo bem? Inverter, multiplicar em cruz aqui o TB e o TB. O TB e o TD. Quando a gente faz isso, a gente ganha TD sobre TA igual a TC sobre TB. Olhem aqui. TB sobre TA, TC sobre TB. Essas duas frações aqui são iguais. Significa que esse numerador
é igual a esse denominador. Como esse numerador é igual a esse denominador, tudo que está aqui dentro do parênteses vai ser 1. Tudo bem? O termo que está dentro do parênteses é 1. E agora a gente tem o TA, então fica 1 menos TA sobre TB só. Só que a gente já viu que TB sobre TA é R elevado a gama menos 1. Então, invertendo isso, TA sobre TB é 1 sobre R elevado a gama menos 1. E a gente substitui isso aqui. No lugar de TA sobre TB, 1 sobre R elevado a gama menos 1. E no lugar de todo esse termo aqui que está dentro do parênteses, a gente viu que isso aqui dá 1. Né? Por causa dessa relaçãozinha aqui. Então, o rendimento fica sendo 1 menos 1 sobre R elevado a gama menos 1, que é a relação que a gente tinha que obter, que o problema pediu para a gente obter. Tudo bem? O item C eu não vou fazer aqui com vocês, porque ele basicamente pede para substituir uns valores aí nessa expressão e achar um valor de rendimento. Então eu vou deixar para vocês fazerem essas contas. Tudo bem? Então não vou fazer esse exercício porque é só substituir nas fórmulas que a gente achou. Beleza? Então é isso.